Bem, pessoal, vou falar das vacinas, das fake news se espalhar, mentira que até hoje as pessoas contam sobre a vacina, né? Fazendo um paralelo isso é o efeito Mandela, né? Que é um efeito que já foi estudado sobre como a gente consolida nossas memórias e o papel que a interação social às vezes faz na construção das memórias, né? O que que acontece? O efeito Mandela foi um efeito identificado, né, no início dos anos 2000, porque muita gente tinha uma memória de que Nelson Mandela tinha morrido na prisão. Isso lá na África, e aí uma socióloga, junto com alguns pesquisadores, viram que isso era um fenômeno cultural, que várias sociedades, às vezes uma mentira era espalhada e as pessoas tinham uma memória clara daquele evento, né? Alguns descrevendo que a esposa dele veio a público, falou, né? E normalmente isso pré-WhatsApp, pré tudo isso, era do boca a boca mesmo, ia falando, e vários efeitos desse Mandela tem se notado, né, repetindo, até na cultura pop, né, tem um relato do efeito Mandela do Star Wars, né, Darth Vader, todo mundo fala que a primeira fase dele, eu sou seu pai, e não teve isso. Além disso, tem fenômeno com o Pikachu, dizendo que o rabo dele tem uma coisa preta. Só pra você entender que, assim, são bobagenzinhas, né, do dia a dia da gente, mas por quê? Coletivamente você percebe que várias pessoas dão a mesma informação e têm uma memória daquela mesma informação. E aí foi se estudado, né? E a gente sabe que a memória da gente não é algo fixo. A memória da gente, de um modo geral, é algo complexo, é algo que é formado. E às vezes as informações sendo passadas de uma pessoa para outra faz com que a nossa memória, entre aspas, nos engane. E a gente tem uma falsa informação e às vezes tem um coletivo de pessoas que espalham aquela falsa informação, tendo certeza de que viu algo, ouviu algo, ou leu sobre algo, quando na verdade aquilo não aconteceu. E por que eu estou fazendo esse efeito Mandela? Se tiver curiosidade, procure no Google, você vai ver como foi descoberto, tudo isso. Porque isso acontece também com a vacina. É muito comum, às vezes, aqui nos comentários ou no dia a dia, pessoas falarem informações sobre complicações de vacina, ou que viram, o que aconteceu com A, B ou C pessoas, informações completamente inverídicas. Mas porque elas passam, não é que elas estão mentindo, não é algo consciente para enganar vocês. É justamente essa consolidação da memória que foi feita de forma errada. Porque às vezes elas estão numa bolha com um coletivo de pessoas espalhando e contando aquela mesma história. E aí, na hora que você vai formar sua memória, a consolidação da memória é feita de forma equivocada. Então é muito difícil convencer essas pessoas. Por quê? Porque elas têm certeza que aquilo aconteceu. Então elas não estão mentindo, elas não estão enganando, simplesmente a memória dela foi construída de forma equivocada, semelhante ao efeito Mandela, porque justamente um coletivo de pessoas convivendo e falando e contando aquela informação fez com que ela consolidasse a memória de forma equivocada. Por isso que é tão difícil, tão complicado combater fake news. É um processo pedagógico. A gente não pode ter raiva, não pode, porque realmente a pessoa construiu a memória de forma errada. Então ela vai contar a história para você, não querendo te enganar.